Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Adriano Roque estou na área. Estamos aqui para repercutir as últimas informações do Fortaleza, que está se preparando aí para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira às 7 horas da noite no Estádio Castelão. Promoção aí para o torcedor, pagar R$ 10 no preço do ingresso, é Copa do Brasil, aquela história, né? Palmeiras enfiou 3-0 no primeiro jogo e o Fortaleza aí com extrema dificuldade para tirar essa vantagem do Palmeiras. Mas há quem acredite, né? Não que eu desacredite, né? No futebol tudo é possível, mas eu continuo com o mesmo pensamento, que é priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O jogo aí eu colocaria uma equipe mista para tentar vencer o Palmeiras, né, de alguma forma, buscar o jogo, né? Mas eu daria prioridade, até porque não sei se você concorda comigo, torcedor, eu sinto o time do Fortaleza um pouco cansado, assim, um pouco desgastado. Então seria interessante uma semana cheia para trabalhar a equipe que vai enfrentar o Bahia, sem jogo no meio de semana, né? Sem colocar a galera ali, né, como titular contra o Palmeiras. Pode ficar no banco de reservas, não tem problema não. Pode jogar meio tempo, né? A gente gasta um pouquinho então, se for o caso, né? Mas eu daria prioridade nesse momento para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana, que não vai ser agora, vai ser depois, né? O Fortaleza vai jogar na Venezuela para vencer e tentar encaminhar sua classificação de forma antecipada. Olha, a notícia do dia no Fortaleza foi a provável ou possível, né, venda do atacante Moisés, jogador de 27 anos, que está no Fortaleza, aí chegou no Fortaleza em 2021, 2022, brilhando com a camisa do Fortaleza esse ano, sofreu algumas lesões, né, o Fortaleza tratou de renovar o contrato que ia até 2024, por mais uma temporada, esticou até 2025, e os procuradores do jogador procuraram, né, a redundância, né, a diretoria do Fortaleza, quando no jogo contra o Vasco, no Castelão, dizendo que tem um clube mexicano interessado em adquirir o atleta. Né, até se noticiou que poderia ser o Cruz Azul, né, lá do México, né, mas não se confirmou não. Sei que tem um time do México e o futebol mexicano é aquele futebol que você desaparece quando vai jogar lá. Mas tem muita grana, viu? Outra coisa não, mas no futebol, o México, os clubes mexicanos têm bala na agulha. Tem muito jogador da América do Sul que faz carreira lá no México, ganha muito dinheiro, que realmente eles pagam bem e não vai para outro lugar não. E pode ser o destino do Moisés, né? Falaram também que o Hércules poderia estar também na alça de mira desse clube mexicano, mas o certo é que o Moisés foi procurado, né? E vai pintar uma proposta aí, o Fortaleza não abre mão da multa rescisória de 5 milhões de euros, né, que na cotação de hoje, 26,8 milhões, quase 27 milhões, o que seria a maior venda do futebol do Nordeste, da história do Fortaleza, do futebol cearense e do futebol do Nordeste, caso se concretize, né? Mas há quem diga que o Fortaleza estaria disposto a dar uma reduzida, de repente, por 20 milhões, o Moisés poderia, né, deixar o time tricolor, né? Moisés, que vem sendo um dos protagonistas do ataque do Fortaleza nessa temporada, acabou se contundindo de novo, está tentando retornar agora, não fez um bom jogo contra o Vasco, na minha opinião, mas tem potencial para se recuperar, né? O Moisés tem 85 partidas com a camisa tricolor e marcou 21 gols, né? E tem 9 assistências, né? Conquistou 3 títulos, né? O último é o pentacampeonato, né? Já teve conquistando também o Campeonato Cearense 2022 e a Copa do Nordeste, né? Então, ele sempre sendo um destaque aí do Fortaleza. E chamou atenção, né? O Fortaleza ficando na Série A, né? O Moisés bem, chamou atenção desse time do México que poderá estar levando aí, né, nos próximos dias, na abertura da janela, que se abre em junho agora, né? A janela mexicana é diferente, né? A janela, para quem não entende, é o mercado de contratações do futebol mexicano aqui do Brasil. A do Brasil vai se abrir agora, né? O mercado vai ser reaberto agora no dia 3 de julho. Então Moisés teria tudo para deixar o Fortaleza agora. Eu também estou na expectativa do Hércules, né? Mas o Hércules acredito que não vá para esse time do México, não. Esse time vai contratar um ou outro, apesar de ter posições diferentes. Não vou descartar também, mas acredito muito que o Hércules possa ter outro destino. Possa, como é mais jovem, pode jogar na Europa. E acredito que vai sair nessa janela. E para o Fortaleza seria interessante, porque no Moisés o Fortaleza tem 90% aí dos direitos do atleta. Do Hércules não. É 50% do Fortaleza e 50% do Ari, né? O Arigol, né? Que foi ex-atacante do Fortaleza e que é dono hoje
do Atlético Cearense, que revelou o jogador, então seria uma venda compartilhada. E para a Europa, né, a idade do Hércules ainda é boa, até esse ano. O próximo já vai ficar uma situação complicada. Só se sair para esse tipo de futebol mais periféricos, né, o leste europeu, a Dinamarca, né, os países escandinavos, a própria Rússia, o Azerbaijão, a Ucrânia. Mas para grandes centros como França, Itália, Inglaterra, né, dizem que tem sondagens, Espanha, aí teria que ser esse ano. Estou torcendo muito para que esse garoto vá longe, né, brilhe aí no futebol europeu e o Fortaleza receba aí um bom dinheiro, um bom aporte para poder reinvestir no time nesse meio de ano para dar uma repaginada. Está precisando, né? Não que o Hércules esteja mal, mas tem outros atletas, né, que o Fortaleza poderia tentar emprestar e trazer outros jogadores de qualidade para tentar dar aí um suporte maior nesse elenco para que o Vojvoda pudesse trabalhar melhor esse time do Fortaleza para o segundo turno. Todo mundo vai fazer isso, né? Todo mundo vai contratar, vai mexer no elenco e o Fortaleza acredito que não seja diferente, né? Tanto que estão falando aí que o Fortaleza sondou a possibilidade de contratar o atacante venezuelano, o Savarino, que teve uma passagem aqui pelo Atlético Mineiro entre 2020 e 2022. Foram 99 jogos com a camisa do Galo, marcando aí 21 gols. Baixinho, ponta direita. Né? Tem muita gente falando, né, que o Fortaleza já vendo aí um substituto para o Moisés. O Moisés, apesar de ser destro, também trabalhar com a perna direita, mas ele se destaca jogando pelo lado esquerdo. O Savarino não. É um atacante que o Fortaleza estava realmente precisando. Por isso que eu quero acreditar que esse cara já estaria, não pode ser o Savarino ou outro, né? Essa sondagem, está jogando nos Estados Unidos, mas esse cara, o Fortaleza já precisa de um atacante da direita. Não tem, né? Com a contusão ali do Pedro Rocha, né? Não ficou vaga, ficou vazio ali, né? Não tem um atacante ali de qualidade pela direita. E o Savarino poderia cair com uma luva no esquema aí do Vojvoda. Atacante de velocidade, não marca tantos gols como o próprio Moisés, né? Mais o cara da assistência, mas é um cara driblador, veloz também, né? Eu lembro dele com a camisa do Galo. E pode ser aí, né? De repente que o Fortaleza consiga entrar no acordo e adquirir esse jogador, o Jefferson Savarino, que é chamado de Savarino, né? Estou inventando agora esse Jefferson para ele. Tá no Real Salt Lake, lá da MLS, a Liga Norte-Americana. Tá jogando por lá, tem 26 anos, 1,69 m, como eu falei, né? E já disputou lá 33 jogos com a camisa lá do Real Salt Lake, marcando 12 gols, né? Então, são números bons, atacante jovem, de repente o Fortaleza pode contratar esse atacante, né? Tá ainda aí sondagem, né? Porque é o que rola agora. Não dá para trazer agora, né? Como eu falei, só em julho que vai poder contratar e confirmar essas contratações, né? E também, claro, ele vai precisar de um aporte financeiro. Quem sabe a negociação do Moisés e do Hércules, não só o Savarino, como outros jogadores possam chegar para o time tricolor. No vídeo anterior que eu falava, né, da entrevista do Papelini, ele até falou que o time planeja contratar 3 jogadores agora no meio do ano, né? Então o Savarino pode ser um deles, né? E o Savarino mais 2. Mas os planos podem mudar, né? O Papelini falou isso até mesmo antes dessa negociação aí do Moisés ou do Hércules. De repente ele falou na entrevista que são os jogadores, os ativos mais valiosos que o Fortaleza tem, o Moisés e o Hércules no elenco. De repente os dois saindo, o Fortaleza pode ter um aporte maior para reinvestir em contratações aí para o time tricolor, né? Então a gente fica na expectativa aí, né, dessas negociações, se o Moisés vai sair mesmo, o Hércules, e se o Savarino de repente pode pintar no Fortaleza. O time está se preparando para enfrentar o Palmeiras, como eu falei, né? Palmeiras que empatou agora no final de semana lá no Mineirão, o gramado horroroso contra o Atlético Mineiro, e o técnico Abel Ferreira, né, aprontando das suas, né? Tem muitos companheiros de imprensa que defendem o Abel como técnico da seleção. Imagina só se ele fosse um dia técnico da seleção brasileira. O cara é técnico do Palmeiras, que é, claro, um gigante do futebol brasileiro, mas extremamente arrogante na zona mista, onde os jornalistas trabalham. Tinha um jornalista lá filmando um papo dele lá com o diretor de futebol, o Anderson Barros, e o quarto árbitro, e de repente ele foi lá e tomou da mão do jornalista o celular, né, causando ali foi uma extrema grosseria a ele, né? Aquilo ali é desnecessário,
depois veio se desculpar, disse que porque sentiu a sua privacidade invadida, mas ninguém invadiu a privacidade, ali é o lugar onde o jornalista trabalha. E se tinha alguém invadindo, era ele, que estava no lugar errado. E outra, se ele estava ali para conceder entrevista, que ali é a zona mista, onde o treinador, onde qualquer personagem do jogo, ou mesmo o árbitro, pode conceder uma entrevista. E é o local de trabalho do jornalista. Então, ninguém invadiu nada. E o Abel foi muito grosseiro, né, foi muito arrogante. Né, eu imagino um cara desses aí treinando uma seleção brasileira. Né, que ele vai embora para a Europa, dizem que tem uma sondagem aí do PSG com ele. Né, foi perguntado na coletiva de imprensa, abandonou inclusive a coletiva de imprensa para não responder sobre essa sondagem ou provável transferência dele para o Paris Saint-Germain. Então, que vá para bem longe daqui esse português arrogante, técnico do Palmeiras. Vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo um bom trabalho. Né? Tanto que de 2020 para cá, desde que assumiu o Palmeiras, os números são interessantíssimos. São 109 jogos e o Palmeiras perdeu apenas 9 sob o comando dele. Por isso que o Palmeiras, gente, é favorito aí para seguir em frente na Copa do Brasil. É isso. Deixa sua curtida, que é importante para o nosso vídeo chegar para mais pessoas. Né? E também fortalece aí. Se inscreve no canal. Né? De graça, você não paga nada e ajuda a gente a manter aqui o nosso trabalho no YouTube. Valeu!